você ter uma noção de como eu só me fodo, eu contei pra vocês que eu perdi a minha carteira e tudo mais, né? Existe uma peça de documentação que eu não levava na carteira. Por causa disso eu não a perdi. Seria, no caso, meu cartão da academia. Mas olha a merda. Não sei se dá pra ler aí, ó. Mas os caras escreveram meu nome errado, velho. Ou seja, eu não posso usar de identificação pra nada. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E você está assistindo o HBD-TV. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Snobre, E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Snobre, este é o meu escritório e você está assistindo a mais um HBD TV. O meu brother Ambuplay aqui do YouTube, eu vou colocar o canal dele aqui na descrição, me pediu há algum tempo para eu fazer uma resenha do Dingo, que é este, cadê a tela? Que é este aparelhinho portátil chinês de emulação. Eu fiz uma resenha do Dingo muito tempo atrás, mas é quando eu tinha acabado de receber o aparelho, eu não estava ainda tão familiarizado com tudo que dava para fazer com ele, então talvez não tenha sido a resenha mais completa que eu já fiz na vida. Hoje, tendo explorado praticamente tudo que o aparelho pode fazer, eu acho que eu posso fazer uma resenha um pouco mais aprofundada, especialmente porque eu finalmente consegui instalar o Dingux, que é uma versão de Linux para esse aparelho. Vamos começar com o form factor do aparelho. O Dingo, como você pode ver, eu tenho a versão preta, tem mais ou menos o mesmo tamanho de um celular. Ele não é tão maior assim, olha só. Ele é mais grosso, claramente, mas no que diz respeito ao tamanho, ele é mais ou menos equivalente a um celular. Tem aqui meu iPhone 5 e o Dingo aqui, ó. Olha lá. Ele é bastante pequeno e portátil, que inclusive é a maior vantagem dele sobre outras máquinas de emulação, talvez até um pouco mais competentes, como é o caso do PSP. Eu tenho um PSP hackeado, com vários emuladores, ROMs, essas coisas, e ele é muito maior do que o Dingo, olha só. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho dele. Ele não cabe tão facilmente num bolso, e eu curto o Dingo, como eu já falei, justamente por ele ser bastante portátil. Esse é o maior ponto positivo em relação ao aparelho, na minha opinião. Eu tenho aqui um Game Boy Advance SP para você ter uma ideia mais ou menos do tamanho do Dingo comparado com outros aparelhos. Vou fechá-lo aqui, olha só, a grossura dele mais ou menos, o tamanho. E portátil. Eu acho que o único aparelho que eu tenho que é menor do que o Dingo seria o Game Boy Micro, que, como o nome já diz, é bem pequeno. Olha só, ele lado a lado com o Dingo. Eles são mais ou menos equivalentes no que diz respeito à grossura. A tela do micro é bem menor. Olha só, tá vendo? Com exceção do Game Boy Micro, que é quase sacanagem de tão pequeno que é, o Dingo é o menor console que eu tenho. Se for comparar com o tamanho do 3DS XL, é quase uma sacanagem. O Dingo, ele praticamente cabe na tela superior do console. Ele é bem portátil mesmo. Se você está procurando por portabilidade e variedade de jogos, eu definitivamente recomendaria algo como o Dingo. Vamos dar uma olhada mais próxima no aparelho. De um lado, o botão de liga e desliga, que também trava as operações dos outros botões, a saída de fone de ouvido. Aqui embaixo, os dois alto-falantes estéreo, uma saída para TV, a entrada de mini SD, a porta USB e em cima os dois gatilhos, o L e o R, que não são os melhores LRs que eu já vi na vida, mas eles fazem o serviço direitinho. Na frente você tem basicamente o controle do Super Nintendo, os controles direcionais, Start Select, X, Y, A e B. Quando você liga o console, você já percebe que o inglês traduzido do chinês é um pouco esquisito. Aqui no caso, no meu, ele tem um 3D Game e Interesting Game, um jogo interessante. 3D Game é uma espécie de pasta que roda jogos nativos pro Dingo. E o Interesting Game é onde estão as ROMs que você vai querer jogar. Super Nintendo, Game Boy, o que seja. Existem outras funções no Dingo. Ele toca música, você pode rodar vídeo, ouvir rádio, fazer gravações de áudio, visualizar fotos, ler e-books, conectar com a TV, que é bacana, como eu já falei. Tem um browser, mas não é um browser de internet, é uma espécie de Windows Explorer do aparelho e as configurações do sistema. E pode confiar em mim, no máximo você vai usar essas funções uma vez quando você estiver testando o aparelho pela primeira vez. Vamos ao mais importante, os jogos. Já de forma nativa, o Dingo roda Game Boy Advance, Mega Drive e Super Nintendo.
a qualidade da simulação é que varia um pouco. De longe, o melhor emulador nativo do aparelho é o de Game Boy Advance. Confie em alguém que tem vários GBA. É praticamente indistinguível a emulação do Dingo. Eu chegaria a recomendar o Dingo, especialmente para alguém que quer muito emular GBA. Agora, no que diz respeito ao Mega Drive e Super Nintendo, ele fica um pouco atrás. A emulação do Game Drive eu diria que é quase inútil. A tela fica meio zoada, os scanlines ficam bagunça. Eu não recomendaria para você que é fã do Sonic, por exemplo. Já a emulação do Super Nintendo não fica tão ruim assim, só que ela tem uma velocidade meio... ela não roda 100%, tá entendendo? Então, embora dê pra jogar, pra mim ela fica um pouco inferior a outras soluções de emulação que eu tenho, como é o caso do PSP, por exemplo. Agora, o que há de mais interessante para fazer com o Dingo não tá no sistema nativo dele, e sim num port de Linux chamado Dingux. Não é lá super simples instalar o Dingux no seu aparelho. Eu, por exemplo, precisei da ajuda de um amigo de internet, o Jefferson, para instalar o Dingux no meu Dingo. Mas olha, eu vou te dizer que valeu a pena pra caralho. Além de trazer os emuladores que o Dingo tem nativamente, eles não apenas rodam melhor do que no sistema nativo do Dingo, mas o Dingux também abre os horizontes do aparelho para vários outros emuladores. Eu tenho aqui no meu emulador de Atari 2600, Master System, DOSBox para rodar jogos de DOS. Tem o emulador do WonderSwan, que foi um portátil que não fez muito sucesso no Brasil. Tem de Nintendinho, de Game Boy, de GBA, Mega Drive, PlayStation 1, embora a emulação não seja lá essas coisas todas. ScumVM, que te permite rodar joguinhos Point and Click Adventure, daqueles da LucasArts. Super Nintendo, claro, obrigatório praticamente. Commodore Amiga, Neo Geo Pocket e até mesmo o emulador daquele VMU. Lembra aquele trocinho que era uma espécie de memory card / minigame do Dreamcast? Dá pra emular até isso. Spread out, commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. E isso são só os emuladores que eu deixei no sistema. Eu deletei vários outros que a mim não interessam. Tipo ColecoVision, Intellivision, Mami, essas coisas não são muito minha praia. Tem também vários outros jogos que foram portados para a versão do Linux do Dingo. Agora, a coisa que eu acho particularmente mais foda do Dingux, que foi o que me motivou a instalar o negócio, é que tem um port de Heroes of Might and Magic 2 pro sistema. Pra quem não conhece, Heroes of Might and Magic 2 é um jogo de estratégia medieval turn-based, ou seja, em turnos. Você constrói a sua cidade, desenvolve a sua economia, treina unidades, explora o mapa, batalha. É um jogo muito bacana que eu conheci quando eu fazia tipo 7ª série e que eu jogo religiosamente até hoje, mano. Então, por mais que o port de um jogo que dependa do mouse para um aparelho que você vai usar o direcional como se fosse o mouse não seja lá 100%, pra mim, um fã absoluto da série, valeu a pena. E é isso aí, esse é o Dingo. Pelo que eu vi, ele anda esgotado no Deal Extreme, que foi onde eu peguei o meu. Mas pelo que eu pesquisei rapidamente, você encontra ele ainda no Mercado Livre. É um aparelho muito bacana, emula coisa pra caralho, bastante portátil. A bateria, é importante lembrar, dura pra caralho. Eu fiquei muito surpreso que um aparelhinho chinês de emulação relativamente barato tivesse uma bateria tão robusta. Agora as comparações finais com a minha outra máquina de multi-emulação, que seria o PSP. Numa comparação direta, eu acho que o Dingux ainda perde um pouco pro PSP, porque a tela dele é um pouco menor. A emulação de PS1, se é isso que te interessa, não se compara. O do PSP é uma emulação nativa, então é de uma qualidade infinitamente superior à do Dingo.
Os gatilhos são muito melhores que o do Dingo também, só que com todas essas melhorias, obviamente o PSP é um pouco mais caro também. Numa comparação direta entre os dois, se eu tivesse que escolher um ou outro, eu acho que eu ainda iria com o PSP. Mas isso é porque eu tenho os dois e eu posso escolher entre um ou outro. De uma forma geral, o PSP ainda acaba sendo uma máquina melhor. Só que pela portabilidade, o preço, a vida de bateria e os inúmeros jogos que foram portados para a versão de Linux do Jim, ele ainda continua sendo uma máquina muito bacana. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, coloque aí embaixo nos comentários. Se você tem algum outro aparelho chinês de emulação que você gostaria de recomendar pra gente, coloque aí embaixo também. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha, ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui, tem vídeo aqui quase todo dia. E é isso aí, até a próxima. Dingo é o meu aparelho de emulação, porra. I keep fucking up the script.